texto para os irmãos aqui na Palavra de Deus, lá no Velho Testamento, lá no capítulo 2 de 2 Reis, vamos ler o versículo 19 a seguir. Amém? Quantos acharam, falar amém? Amém. Presta bastante atenção no texto, irmãos. Olha o que diz a Palavra de Deus. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a habitação dessa cidade, como o meu Senhor vê, porém as águas são más, e a terra é o que, irmãos? Estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, ou seja, um prato novo, e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, as nascentes das águas, e deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Glória a Deus. Aleluia. Interessante, aqui, essa cidade que está sendo mencionada aqui é Jericó. Jericó foi a cidade que Israel conquistou primeiro. Lá no passado, quando Moisés morreu, Josué entrou com o povo então na terra, o primeiro obstáculo era Jericó. E a palavra de Deus diz que Israel cercou Jericó, até que o Senhor foi dando direção, foi falando como que eles tinham que fazer para que as muralhas de Jericó caíssem. Foi um projeto de Deus, foi um Deus guerreando por Israel, e Deus então deu Jericó na mão de Israel. Interessante, irmãos, que acontece uma coisa ali em Jericó, depois que as muralhas caem e que Israel conquista Jericó, acontece uma coisa interessante ali. O próprio Josué lança uma palavra, ele lança uma maldição sobre aquela cidade. E esse contexto que nós acabamos de ler aqui está acontecendo na cidade de Jericó. Os profetas estão ali em Jericó, e é onde o Eliseu vem então a Jericó, e eles contam essa história. Olha, a cidade aqui é muito boa, é muito organizada, muito boa para se morar, mas tem dois problemas, né? A terra é estéril, ou seja, não produz, você pode plantar que não vai, e também as águas são más, as águas são ruins, as águas são salobras, né? Uma água difícil, não tem como consumi-la. E Eliseu pede um prato, um sal, vai às fontes das águas, joga o sal, e ele diz ali que assim diz o Senhor, que aquelas águas estavam sendo saradas, e as águas ficaram saradas para sempre. Mas eu queria então percorrer com você alguns pontos na palavra de Deus nessa manhã, da maldição para a bênção, né? Como que a maldição se instala e como que nós precisamos fazer a caminhada até a bênção. Interessante que Josué, vamos lá em Josué capítulo 6, versículo 26, olha só, isso aqui acontece 550 anos antes do que nós lemos, do texto que nós estávamos lendo. Olha o que está acontecendo em Jericó. Jericó é conquistada, e veja para os irmãos verem o versículo 26. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo, presta atenção, olha lá: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Perdendo o seu filho primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo porás as portas. Presta atenção, olha a maldição que foi lançada. Josué disse então: o homem que reconstruir essa cidade, o homem que reerguer essa cidade, quando ele lançar os fundamentos, ou seja, o alicerce da cidade, ele vai perder o filho mais velho dele, vai morrer. E quando ele colocar as portas, os portais, ou seja, terminar e concluir a obra, irá morrer o seu filho mais novo, o caçula. Olha que essa palavra, ela foi liberada
por Josué. Eu não sei por que Josué falou isso aqui. A Bíblia não diz, não mostra exatamente o que é, né? Por que Deus mandou que Josué fez isso, ou colocou no coração de Josué para que fizesse isso. Eu acredito, eu conjecturo no meu coração, que a ordem de Deus era: não reconstrua Jericó nunca mais. Foi a primeira cidade que foi conquistada, ela deveria ficar em ruínas. De repente, para todas as pessoas que passassem por lá, olhassem, vissem e entendessem, né, que a glória dos homens cai por terra quando a glória de Deus se manifesta. Jericó era a glória dos homens, era uma cidade fortificada, e era para ela ficar ali destruída. Essa era a ordem. Então, por isso eu acredito, Josué então lançou essa palavra, né, para que ninguém reconstruísse aquela cidade de novo. Então, a primeira palavra que nós falamos aqui nesse texto é maldição. Então, houve uma maldição lançada, né, sobre quem a reconstruísse. E é interessante que eu vou para a segunda palavra. A segunda palavra é consequência. Isso tem tudo a ver com a gente nos dias de hoje, irmãos. Quantas pessoas olham para a palavra de Deus e desobedecem a palavra de Deus? Olha para o mandamento de Deus e desobedece o mandamento de Deus como se não fosse coisa nenhuma, né? Eu estou andando em desobediência à palavra de Deus, mas é como se Deus nem ficasse sabendo. Era como se eu não se importasse com Deus também. E esse aviso que Josué deu, não reconstrua essa cidade, deveria ser passado de geração em geração. As gerações que fossem vindo deveriam ouvir essa palavra, essa advertência. No entanto, irmãos, aqui passou 550 anos, ou seja, 550 anos depois, nós vamos ler o que acontece em 1 Reis, capítulo 16. Volta comigo em 1 Reis, capítulo 16, vamos ver o versículo 34. Em seus dias, Riel, olha, presta atenção. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, o seu último, ou seja, o caçula, pôs as portas, conforme a palavra do Senhor que falaram pelo ministério de quem, irmãos? De Josué. Viu? Então, Riel, ele se levanta. Riel, ele é um homem que 550 anos depois da palavra que Josué tinha dito, ele resolveu edificar Jericó de novo. Como se a palavra que Deus tinha dito através da boca de Josué não tivesse se perdido, tivesse caducado, não valesse mais. Então aquela palavra lançada, faz tanto tempo, Deus com certeza já esqueceu. E então Riel, presta muita atenção, irmãos, ele não atentou para a palavra de Deus, ele não atentou pelo que estava palavreado a respeito de Jericó. E ele vai e ele reconstrói Jericó. E quando ele começa a reconstruir, morre o filho mais velho dele. E aí, quando ele termina, morre então o Segube, que era o filho caçula dele. Cumpriu-se a palavra que Josué havia dito. Então, o que eu quero aprender com essas consequências? Essas são as mesmas consequências de hoje, irmãos. As pessoas sofrem as mesmas consequências de hoje. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas as pessoas preferem trilhar outros caminhos, que não é Jesus, que não é a palavra de Deus. Por isso o sofrimento, por isso a maldição, por isso a consequência do pecado. A gente olha para a palavra de Deus, irmãos, dá a direção para as pessoas de acordo com a palavra de Deus, o conhecimento ou o entendimento que Deus nos deu. Nós ensinamos, nós falamos. As gerações que vieram depois de Josué, durante 550 anos, essa história era conhecida, porque estava lá Jericó, pensa comigo, a cidade ficar 5 séculos sem ser reconstruída. Alguém perguntava: olha, por que essa cidade, por que essas muralhas, por que está tudo derrubado, por que está em ruínas, né? Por que não está
Então alguém dizia: olha, Josué, filho de Num, ele lançou uma palavra da parte do Senhor, que se alguém reconstruísse, vai acontecer isso. Sabe, irmãos, nos dias de hoje, nós falamos a respeito da palavra de Deus, do Evangelho. Nós temos gente, andar por esse caminho aqui vai ser caminho de morte. Tomar essas decisões aqui vai ser decisão de morte, porque a palavra de Deus está dizendo isso. Provérbios diz assim: há um caminho que parece direito para o homem, mas no final é caminho de morte. Gente, nos dias de hoje nós precisamos, sabe, olhar para a palavra de Deus com o mesmo temor do antigamente, que as pessoas, que os profetas, que os homens de Deus olhavam. Porque olha o que diz a palavra de Deus a respeito dela mesma. Jesus falou assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito dela mesma: para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece nos céus. Salmo 119. A palavra permanece para sempre, ela não muda, ela é imutável. Nós mudamos, o ser humano muda, existem novos conceitos, as pessoas vêm tentando desacreditar a palavra de Deus o tempo todo, mas ela continua sendo a palavra de Deus. Glória a Deus. E o rei El, ele não prestou atenção nisso, e ele foi continuando, ele foi tocando a vida, e foi fazendo, e foi acontecendo, até que ele reconstrói Jericó. Quantas pessoas, irmãos, não atentam para a palavra de Deus e vão tocando as suas vidas, e vão tocando as suas vidas, a sorte que vem, ao invés de olhar para a palavra de Deus, ao invés de estar atento à palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Aleluia. Porque as consequências de nossas decisões erradas com certeza virão, e não vão ser consequências boas muitas vezes, quando tomamos decisões erradas. Se tomamos decisões corretas, nós vamos colher consequências boas, sem dúvida nenhuma, porque Deus vai estar conosco. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente lê muito isso, né? Precisa resistir ao diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que antes desse versículo está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Aleluia. Então primeiro nós precisamos nos sujeitar a Deus. Olha o que diz a palavra: sujeitai-vos, pois, a Deus, aí vírgula, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Não tem como a gente resistir ao diabo se a gente não se sujeitar a Deus, irmãos. Reiel aqui, esse homem, como eu disse, ele não considera, ele não presta atenção no que está acontecendo. Os sinais estavam ali. Começou a edificar, morre o filho mais velho. Mas por que eu perdi o meu filho mais velho? Perdi o meu primogênito. Por quê? Ele não para pensar, para raciocinar por que está acontecendo aquilo. E aí ele continua, e levou tempo até que a cidade fosse reconstruída. Alguém pode ter alertado ele, falado com ele, mas ele falou: não tem nada a ver, eu posso continuar desse jeito aqui, eu quero reconstruir. Isso faz muito tempo que Josué falou, não tem nada a ver, mas não. Tem gente hoje, irmãos, que desacredita o Velho Testamento, né? Olha, a palavra de Deus não é velha, ela é nova. Amém? Não tem negócio de Velho Testamento, Novo Testamento, não, irmãos. Aqui o Velho Testamento nós falamos assim para a gente entender e situacionar, né, a história no tempo. Mas a palavra de Deus é viva. Aleluia. Ela é viva, ela é eficaz. Tem gente que fala assim: mas isso aí era lá no Velho Testamento. Não, querido, é a palavra de Deus. E quantas pessoas, irmãos, estão colhendo maldições. Sabe, hoje tem uma teologia da prosperidade que diz: não existe maldição não, Jesus já levou todas as maldições nossas no Calvário. Verdade, ele levou mesmo. Mas se eu tomei posse, se eu não tomei posse disso, sabe, em Cristo Jesus, a maldição está aí. Está aí. Então quem quer viver debaixo dela, viva, virando as costas para a palavra de Deus, viva debaixo da maldição, toca a vida. Por que de repente numa família, irmãos, as coisas acontecem com o bisavô, com o avô, com o pai, com a mãe, com o filho, a mesma coisa sucede, a mesma coisa vai sucedendo com a família? Por quê? Isso é maldição. Isso é situação de desobediência a Deus em algum momento, e todo mundo veio caminhando na mesma desobediência.
Então vem a família, sabe? Eu conheço família, irmãos, que a avó morreu de acidente, pai morreu de acidente, e pai perdeu filhos em acidente. Mas por que isso? Por que contar? Mas é coincidência? Não existe coincidência, queridos. O que existe é consequência. Quando nós viramos as costas para Deus, chama consequência. Oh, Deus. Pois bem, sabe o que significa o nome Riel? Eu pesquisei, pastor, significa Deus vive. Gente, presta atenção, o nome do cara que estava retificando, né, Jericó, é Riel, significa Deus vive. Mas ele estava vivendo a vida dele como se Deus estivesse morto. Como se Deus estivesse morto. Quantos homens e mulheres de Deus, agora eu vou falar de nós, viu gente, da igreja, do povo de Deus, nós, falar de mim e de você, diante da palavra de Deus, amém? Primeiro de mim, tá? Depois de você, amém? Riel é Deus vive. Mas quantas pessoas vivem desse jeito, como se Deus estivesse morto, né? No seu testemunho, na sua maneira de ver, nas suas palavras, nos seus conceitos, sabe? Nas suas decisões, nas suas escolhas. Quantas pessoas estão vivendo assim, irmãos? Como se Deus já morreu, não tem testemunho, sabe? Tem cristão que está lá falando da palavra de Deus e não está vivendo o que está falando, sabe? Fala, cuida da vida de todo mundo, não cuida da sua vida própria. E Deus vive. Riel, ele estava vivendo uma vida desse jeito, e ele não ficou atento aos sinais. E que nós precisamos ficar atentos aos sinais na nossa vida, gente. Por que eu estou buscando a Deus? Está dando tudo errado na minha vida. Por que eu estou indo na igreja todo culto e tal, e não está acontecendo? Não está acontecendo nada na minha vida. Por que eu estou andando assim? Gente, para, porque a palavra de Deus nunca vai estar errada. Nós é que somos errados. O erro vai ser encontrado em nós, não vai ser na palavra de Deus. Por isso diz a Bíblia assim, ó, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então precisamos parar, de repente parar e fazer uma análise da nossa vida. Gente, eu estou caminhando assim faz tanto tempo, eu não rompi nisso, não rompi naquilo, eu preciso saber por quê. Eu tenho que vir a palavra de Deus para entender por quê. Porque se eu não busco a Deus para entender por quê, as pessoas falam, mas você espiritualiza tudo, mas tudo é espiritual. A gente precisa olhar no âmbito espiritual todas as coisas, nossas decisões, o que está acontecendo na nossa vida, sabe? E muitas vezes a pessoa, por causa da ignorância, escuta o que eu vou falar agora, com respeito a toda e qualquer religião, mas eu vou falar isso com seriedade, porque eu estou falando da palavra de Deus. Tem pessoas que às vezes a vida começa em ruim, aí ela conversa com o outro, vai lá no fulano, ele faz lá um trabalho lá, vai dar tudo certo, vai acontecer, você vai acender umas velas, fazer um negócio lá, e vai pôr na encruzilhada, e vai fazer isso, fazer aquilo, e vai acontecer, e vai chover de bênção na sua vida, e vai dar tudo certo. O que é mais fácil fazer? Obedecer a palavra de Deus ou fazer um sacrifício? Fazer o sacrifício. E o Senhor falou assim, misericórdia quero e não sacrifício. Deus nunca quis sacrifício, irmãos. Nunca quis sacrifício de ninguém. Lá na velha aliança, na aliança do Antigo Testamento, o sacrifício era feito em função do pecado das pessoas. Mas quando Jesus veio à cruz por nós não temos que fazer sacrifício nenhum. Então quando você escutar a palavra sacrifício, eu vou fazer um sacrifício por alguma coisa, irmão, é perda de tempo. Você está desprezando a graça. A salvação é de graça, tudo é de graça. Jesus já pagou tudo por nós na cruz. É assim que nós devemos entender isso. Mas aí a pessoa, por falta de entendimento, vai e faz aliança com demônios, faz aliança com espíritos malignos que vão vir, vão atuar na vida daquela pessoa, vão atuar naquela família, vai ficar atuando ali, sabe, na vida daquela pessoa, na geração daquela pessoa. E ela não entendeu por quê? Porque não ficou atento aos sinais, não prestou atenção, né? Então a primeira palavra foi maldição, que nós falamos aqui nessa manhã. A segunda palavra foi consequências. E a terceira palavra que eu quero falar é despertar. Nós precisamos nos despertarmos, olhando para a palavra de Deus, nos despertarmos. E aqui
Na própria palavra de Deus, nós vamos lá no 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, volta lá no capítulo 17. Gente, mas presta atenção aqui. Então, vamos recapitular. O rei El, ele reconstrói então Jericó. Aí morre o filho mais velho dele. Aí ele vai, termina a reconstrução, morre o filho mais novo. Aí, irmãos, vai acabar o versículo capítulo 16. Aí entra no versículo capítulo 17, versículo 1. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aleluia. Presta atenção, a Bíblia vai dizer assim, ó, então, olha só, então significa que depois daquelas coisas, né? Eu estou contando história aqui, dizendo assim, o pastor Paulo, o pessoal reformou a igreja e tal, né? E fez uma reforma boa, fez isso, fez aquilo outro, termina o assunto, né? Aí eu vou explicar. Então eu fui lá ministrar. Então é uma continuidade do que aconteceu. Aqui, veja bem o que Elias, o povo, gente, está pervertido. A nação está pervertida, Israel está pervertido, Israel abandonou o Senhor, deixou o Senhor. E aí vem Elias e aparece do nada para trazer um despertar. E é interessante que Elias diz assim, então Elias, no tisbita, trouxe uma palavra, uma sentença, igual Josué deu uma sentença sobre Jericó. Presta atenção, irmãos, daqui a pouco você vai entender tudo. E aí vem Elias e lança uma sentença: não vai chover, não vai chover, a partir de agora não vai ter chuva sobre essa terra. Mas antes dele falar, olha a palavra que ele fala: vive o Senhor, em cuja presença estou. Vive o Senhor. Como que era o nome de Riel, irmãos? Deus vive. Elias está usando o nome de Riel para dizer Deus vive e não vai haver chuva, tá, irmãos? Mas por que Elias vai falar essa palavra dura contra o povo, contra a nação? Olha comigo, Deuteronômio capítulo 28, versículo 23. Olha só, das bênçãos e das maldições. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando o povo desviasse do Senhor, abandonasse o Senhor, deixasse o Senhor, olha o que Deus falou aqui, através da que a palavra de Deus fala, no versículo 23: e os teus céus que estão sobre a sua cabeça serão de quê? De bronze, e a terra que está debaixo de ti será do quê? Ferro. Gente, olha que palavra. Então Elias, ele conhecia a palavra, e ele vai lançar uma palavra contra a nação de Israel, porque estava vivendo no pecado, na derrota, adorando a Baal, adorando outros deuses. Ele vem e traz uma palavra dura, mas é uma palavra que já estava prevista, Deus já tinha avisado. E ele vem e fala: olha, não vai ter chuva sobre a terra. O que a palavra de Deus está dizendo em Deuteronômio? Quando o povo abandonasse o Senhor, Deus iria fazer com que os céus sobre eles ficassem de bronze, ou seja, não teria chuva. E não tendo chuva, a terra resseca, a terra fica estéril, ressecada. Não tem, irmãos, a gente ficou 7 meses sem chuva. Vocês viram a situação que ficou? Você olhava para os pastos, dava dó. Quantas pessoas perderam criação em nós? E olha que nossa região e o nosso país tem muita água, difícil a propriedade que não tem um rio, não tem um riacho. Mas 7 meses a situação não ficou. Agora imagina que 3 anos e meio. Imagina passar um ano e o trem seca, esturrica tudo e não tem chuva e nem orvalho. A Bíblia diz que nem orvalho caiu. Porque quando a gente levanta de manhã, vê aquele orvalho sobre a terra, né, sobre a vegetação, parece que dá um ânimo. Mas nem isso tinha, nem isso teve. Olha que palavra dura, mas dura demais que veio. Quantos estão entendendo, irmãos? Elias, ele enxerga o que Riel não enxergou.
Elias enxerga a palavra de Deus. Sabe o problema dos cristãos de hoje em dia, nosso, problema nosso é muitas vezes não discernir a palavra de Deus, sabe? E agindo e tomando decisões sem discernir. Por que eu estou tomando essa decisão? Eu estou tomando essa outra decisão aqui, né? Mas por que? Eu não estou conseguindo discernir o porquê. Quando lá um jovem resolve ter um relacionamento fora do casamento, ele não consegue discernir, mas vai nascer uma criança daquele relacionamento. E quantas crianças nascem fora do casamento? Ah, pastor, você está... Não, eu estou falando da palavra de Deus. Aleluia! Porque aí a criança que nasce fora do casamento, o que vai acontecer? Ela vai nascer bastarda. E todas as maldições da palavra de Deus a respeito da bastardia vai cair sobre aquela criança, que não tem nada a ver. Mas porque os pais não tomaram a decisão certa, não obedeceram a palavra, olha onde vai romper, irmãos. E depois aquela criança vai crescer, e por causa da maldição da bastardia, ela vai ter filho fora do casamento de novo. E assim as gerações vão perpetuando dessa maneira, e a maldição continua alcançando. E uma das maldições sobre o filho bastardo é que ele não para em lugar nenhum. Ele não consegue fixar no emprego, ele não consegue fixar numa igreja, ele não consegue fixar em lugar nenhum, porque ele é errante. Então, até que a misericórdia de Deus alcance a família, aquela pessoa se converta e faça uma quebra de maldições, quebra aquela maldição, a pessoa fica sofrendo aquilo. Mas quando encontra o Senhor, encontra Jesus, aquela maldição é desfeita, ela é quebrada, a corrente é quebrada, o elo é desfeito. Mas a partir dali, mas quantos que não conhecem a palavra de Deus? E vão vivendo assim, então a consequência veio. Agora aqui Elias, ele está clamando para o povo, ele está levando o povo a ser despertado. Está dizendo, não vai ter chuva. Vocês não estão atrás de Baal, vocês não estão buscando, sabe, deuses estranhos, fazendo tudo que é contrário à palavra de Deus, então vocês vão colher as consequências disso. Então, ele está dizendo assim, desperta, vocês precisam ser despertados. E Elias, então, durante esses 3 anos e meio, a Bíblia vai nos mostrar que o povo é levado a se despertar e se arrepender. Mas qual é a promessa que Deus tem para nós, para que o caminho da maldição seja desfeito e a gente alcance em Deus, né, a bênção? Como que eu faço esse caminho da maldição para a bênção? Aí o próprio Deus, ele vai nos ensinar aqui. Eu vou nem abrir a Bíblia, que você sabe de cor esse versículo, eu tenho certeza. Crônicas 7,14. Já foi até tema nosso. O que está escrito em Crônicas 7,14? Vai estar escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então do céu eu ouvirei. Eu ouvirei. Então, como é que precisava trazer essa chuva de volta? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, qual é o caminho? A humilhação e a oração. O que é a humilhação? Deus, eu pequei, Senhor, eu errei. Gente, tem gente que vai orar a Deus e como se Deus fosse alguém, tipo assim, um amigo, né? E Deus é amigo, mas um amigo, tipo assim, que não precisa contar tudo, né? Já viu? Pastor, mas Deus sabe tudo, sabe, mas teu coração precisa estar aberto. Davi vai diante do Senhor no Salmo 51, depois de ter adulterado com Batseba, depois de ter programado a morte do marido dela, fez aquele rolo danado, e Deus vem, pune ele vai diante do Senhor, e o Salmo 51 é a confissão dele. E ele vai confessando, ele fala: contra ti pequei, fiz o que parecia mal aos seus olhos, para que o Senhor seja justificado quando julgar, o Senhor seja puro quando olhar para mim, mas tem misericórdia de mim, ó Deus, não tira de mim o Espírito Santo. E ele vai orando, ele vai se humilhando, ele vai falando com Deus. Muitos de nós dobramos o joelho para orar, a gente fala: Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo outro. Senhor, tem misericórdia. Meu Deus, põe a mão na cabeça daquele endemoniado que está contra eu, dá um jeito na vida dele, arrebenta ele, sabe? Muitas vezes nós oramos assim, em outras palavras.
Ao invés da gente ir e falar: Senhor, eu nem sou digno de estar na tua presença. Né? Eu não sou digno, eu quero buscar a tua face, eu quero pedir a tua misericórdia. E aí, irmãos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então o que acontece aqui, irmãos? O povo, ele vai se humilhando, e aí vem Elias. Elias desafia os profetas de Baal. Quando Elias desafia os profetas de Baal, falou: olha, vamos colocar 2 altares, um aqui para Baal e um aqui para o Senhor. Nós vamos pôr sacrifício em cima deles. O Deus que responder por fogo, esse é Deus. E o povo ficou tudo eufórico, né? As pessoas gostam de ver sinal, né? Nossa, deixa eu ver, vamos ver, né? E aí os baalins lá colocaram o bezerro sobre o altar deles. Aí diz a Bíblia que o Elias, eu estou contando a história para não ler o texto, que é muito longo. Elias, o que ele fez? Ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Aleluia. O altar estava quebrado. Glória a Deus. Ele restaurou o altar e pôs o sacrifício sobre o altar. Irmãos, quantos altares estão quebrados? Sabe, o altar da oração. Há quanto tempo está quebrado? Quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não tem lá um tempo com Deus em oração? Nas suas decisões, quantas decisões você tomou sem antes falar com Deus? De repente o altar está quebrado. Como é que Deus vai mandar chuva? Como vai vir a bênção? Não tem jeito, o altar está quebrado. Glória a Deus. A família está, destruída. Muitas vezes entre os cristãos isso está acontecendo, irmãos. Então o altar quebrado, Elias restaura o altar quebrado. Primeira atitude de Elias. Quantas vezes o altar da palavra de Deus na nossa vida está quebrado, irmãos? Eu não consigo ler um versículo da Bíblia por dia. Eu não leio. Não tem interesse. Outro dia um irmão pedindo oração, eu ajudando ele em oração, né, fazendo campanha, vai daqui, vai dali. E ele falou para mim assim, numa conversa que eu tive com ele, né? Ele falou assim: pastor, eu tenho muita dificuldade com a Bíblia, de ler. Eu tenho muita dificuldade de ler. Eu falei assim: você não sabe ler? Eu falei: olha, tem muito. A dona Jovita, gente, uma senhorinha, tem lá na nossa igreja, já tem 97 anos. Aos 80, ela entrou na escola, aprendeu a ler, ela não sabia ler. Ela entrou, eu fui na formatura dela, tem a foto, eu participando da formatura dela. No EJA, né, antigamente falava Mobral. Ela entrou, fez a sala, ficou 2 anos lá, aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Sabe o que ela fez? Leu a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Fez vários estudos de palavras temáticas, tipo assim, falar sobre misericórdia. Ela procurava tudo que tinha sobre misericórdia e escrevia. Gente, nós não temos desculpa, não. Não temos desculpa. Uma pessoa nessa idade resolvia, mas aí o problema do irmão não era porque ele não sabia ler, não. É que tinha preguiça de ler. Esse é o problema. Então, se aqui está um mapa para minha alma caminhar perante o Senhor, ser uma pessoa vencedora, romper em Deus, e eu não olho para esse mapa, como que eu vou romper? Como que eu vou entender? Se o Riel tivesse olhado para a palavra, entendido a palavra, adorar, e falar assim: puxa vida, eu não vou mexer com isso não. Porque se eu retificar isso aí, eu estou desobedecendo a Deus. Se eu desobedecer a Deus, vai vir uma maldição na minha vida. E quem é que vai ser acertado? Os meus filhos. Meu bem mais precioso. Então, de jeito nenhum, eu vou mexer com isso. Mas ele não viu, ele não deu caso, ele não fez caso disso. Gente, assim é hoje. Assim é hoje. As pessoas falam assim: o que tem? Né? O que tem você fazer isso, fazer aquilo, viver do jeito que você quiser? Não tem nada, você pode viver do jeito que você quiser, mas saiba que tem consequência. Tem consequência. Amém ou não, gente? Amém. O diabo tem tantos caminhos, gente, para destruir as famílias. Tantos caminhos. Domingo passado, nessa hora, eu estava lá em Serra Azul, fui lá no presídio levar uma mãe, uma avó de um rapaz que está lá. A gente fazia trabalho lá todo final de semana, né? Pastoral. E eu fui levar ela lá para ela ver o neto dela. E no caminho, fui perguntando, conversando com ela.
E ela falou para mim, eu falei, e aí, como é que tal? Conversando, ela falou assim, você não vai acreditar, o meu neto não era assim. Ele trabalhava, ele ajudava em casa, ele fazia as coisas certinho, ele fazia isso, fazia aquilo, tudo certinho. Até que um dia experimentou a droga. E chegou num ponto, ela me contava, que eu não podia deixar roupa no varal, porque eu catava roupa para vender. Se eu deixasse a panela lá, o arroz lá, sem fazer, eu despejava no saquinho e levava para vender, para comprar droga. Pensa no inferno que vive uma casa desse jeito, irmãos. Pensa no inferno que vive. E aí agora mesmo o tio achou que tinha que resolver na pancada. Ele deu muito couro nele. Não vai resolver. Não vai resolver. O problema é nós temos que encontrar o caminho. Aleluia. Onde que a coisa desvirtuou? A palavra de Deus assim, lembra-te de onde caíste, lá no Apocalipse. Lembra de onde você caiu. Você tem que lembrar onde você caiu. Volta lá e recomeça. Fácil é? Não é. Mas se a gente entregar o coração para aquele que pode todas as coisas, nada é impossível. Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Aleluia. O povo se arrepende, porque quando o fogo desce sobre o altar, consome o holocausto, o povo começou a gritar assim, ó, só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Eles começaram a dizer, a proclamar, só o Senhor é Deus. Elias matou os profetas de Baal. E aí houve uma reconstrução no coração do povo. Aí cumpre a palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei, dos céus ouvirei a sua oração. Aleluia. Eu vou sarar a sua terra. Glória. Então Deus vinha trazer o que? A chuva. Vinha trazer a chuva. Glória a Deus. E a chuva era sinônimo de quê? De bênção. Aleluia. Da maldição para a bênção. Eu preciso terminar. 1 Reis 18, capítulo 18, versículo 41. É nesse contexto que eu estava falando com vocês, está acontecendo isso aqui. Glória a Deus. Elias, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de abundante chuva. Presta atenção aqui, irmãos. Não tinha uma nuvem no céu. Fazia 3 anos e meio, sequinha a terra, nenhuma nuvem, sol escaldante. E o Elias entendeu a palavra de novo. Ele viu o povo se humilhar, ele viu o povo buscar, ele viu o povo dizer, só o Senhor é Deus. Ele falou, pronto, Aleluia. as coisas agora vão acontecer em nome de Jesus, porque canalizou o céu com a terra. Então houve agora uma ligação entre o espiritual e o natural. E ele fala para o rei, para o Acabe, fala assim, Acabe, aparelha o seu carro, ajeita lá a sua carruagem, porque há ruído de abundante. Gente, ele falou ruído, eu não estava vendo nada, mas ele estava escutando. Aleluia. Ele já começou a escutar no mundo espiritual, os trovões, os relâmpagos, a chuva, ele escutou. E olha lá o que continua. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Gente, olha aqui para você ver. O Elias fala assim, vai ver chuva hoje, vai vir chuva, já estou escutando. Sobe, ele estava uma distância considerável de uma cidade para outra. É como você sair daqui de Patrocínio e ter que ir lá para Itirapuã, ou vice-versa, né, na carruagem. Vai logo que a chuva vai pegar você. Elias falou para ele. E aí olha o texto. O Acabe subiu para fazer o quê? Comer e beber. Tem gente que não está nem aí. Você está falando, você está dando a palavra, está ensinando, e a pessoa não está nem aí. Subiu para comer, foi para o churrasco. Vamos fazer uma bebedeira aqui, vamos fazer uma festa aqui, pronto, né? Já vamos comemorar. O Elias falou lá, vai chover. Mas o Elias não tinha sinal de chuva, gente. O Elias subiu no monte Carmelo e dobrou, pôs a cabeça no meio dos joelhos. Ele, tipo assim, ele colocou o joelho no chão e pôs a cabeça. É uma posição que chama posição fetal. É a posição que a criança fica dentro do ventre da mãe. E também a posição
que muitas mulheres ficam para dar à luz, então ele foi ali gerar aquela chuva. Oh, Deus. Através da oração, porque Deus falou: esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Elias então foi orar. E eu volto a dizer, tem gente nos dias de hoje que não está nem aí com nada, não está nem aí. O circo está pegando fogo, eles estão tocando, né? Tem uma história que foi verdadeira, vocês devem ter visto retratado nos filmes de Hollywood aí, sobre o Titanic. Aquilo foi real. Quando o Titanic estava afundando, já estava afundando, e a orquestra não parou de tocar. Eles estavam tocando, né? Tocou inclusive música cristã, mas ficou tocando, e o Titanic afundando, eles morreram afogados, eles não pararam de tocar, no momento algum. Conta a história. Tem gente assim, irmãos, nos dias de hoje, a família está indo para o brejo, para o buraco, as pessoas estão lá bebendo, comendo, cantando, não está nem aí. Os filhos estão se perdendo, os pais estão lá comendo, bebendo, não está nem aí. Sabe, a situação está de mal a pior, a pessoa não está nem aí. Muitos acabes hoje estão vivendo desse jeito, sem olhar para a palavra de Deus. Aí disse assim, versículo 43: e disse ao seu moço: sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Olha só, irmãos, na primeira instância a oração começou, Elias começou a orar, e o jovem falou: vai lá para o lado, dá uma olhada para ver se tem alguma nuvem no céu. O rapaz foi e olhou, voltou, falou: nada ainda, nada para ver. Ele falou: volta lá 7 vezes. É complicado, né, gente? A pessoa, a gente na teimosia da gente hoje, Deus fala: faz 7 vezes isso aí. Persiste. O que falta nas pessoas é persistência, irmãos. Tem gente que começa a orar por um projeto, ora um mês, a hora 20 dias, agora mesmo já abandonou, nem quer aquilo mais, já é outra coisa diferente, já muda a cabeça para o outro lado, não tem uma direção clara de oração. Não tem um propósito firme de oração. Começa uma coisa, já viu que as pessoas começam uma coisa e nunca acaba? Conheço gente que começou um projeto, parou no caminho, começou outro, parou no caminho, entrou na escola, abandonou, aí depois voltou, estudou, entrou na faculdade, abandonou, aí agora mesmo resolveu ir de novo, abandonou de novo. Não vai, a coisa não vai, fica pipocando, porque não tem persistência. E Elias, confiando na palavra de Deus, ele continuou persistente. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Versículo 44. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que há uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Ele viu o sinal. Gente, nós precisamos entender e interpretar sinais de Deus. Interpretar sinais. Deus nos dá tantos sinais através da palavra dele. É só a gente pedir o Espírito Santo: me ajuda a entender, Pai, a interpretar o caminho, a direção, a decisão a ser tomada. Será que convém eu agir assim? Deixa eu perguntar para Deus, deixa eu buscar a direção de Deus, deixa eu pedir ajuda de alguém que conhece a palavra de Deus para me ensinar, me explicar, me dar uma direção. Deus vai usar os seus caminhos para nos ensinar. Aleluia. Amém, queridos? Para tomarmos a decisão certa. Glória a Deus. Glória a Deus. Elias, ele creu na palavra de Deus, tanto para não ter chuva, como para voltar a chuva. Aleluia. Ele creu na palavra, ele olhou para a palavra. Aleluia. E a última palavra que eu quero encerrar é a palavra bênção. 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 Bênção de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Qual foi a primeira palavra, irmãos? Maldição. Qual foi a segunda, irmãos? Consequência. Consequências vêm. Qual foi a terceira? Despertar. E a quarta é a bênção. Abre comigo. Sabe o primeiro texto que nós lemos? Em 2 Reis 2:19. Vai comigo ao versículo 22 outra vez. Glória a Deus.
no versículo 21. Saiu ele ao manancial das águas, deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei essas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Que tremendo, irmãos! E ficaram pois sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu, que Eliseu tinha dito, conforme a palavra que ele falou. Aleluia. Glória a Deus. O sal, irmãos, ele tipifica nós. O que diz a palavra de Jesus falou a respeito de nós? Vós sois o sal da terra. A terra não se perde por causa do sal. Sabe, enquanto o sal estiver aqui, que somos nós, precisamos ser sal e precisamos ser luz. Luz do mundo e sal da terra. Aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa para você nessa manhã, e eu quero orar nisso, no que eu vou falar. Às vezes tem pessoas que estão debaixo de uma maldição de palavra falada. De palavra falada. Interessante, a minha mãe, hoje ela conhece Jesus, ela tem Jesus na vida dela, minha família, praticamente 100% da minha família aceitou Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas a minha mãe conta uma história da minha avó, que a minha avó, eu tinha um tio, o irmão da minha mãe, chamava João, ele era muito desobediente, muito rebelde. E naquela época, as pessoas às vezes falavam coisas assim, sabe? Hoje também fala, hoje fala até mais. Mas a minha avó falava tipo coisas pesadas para ele. Você nunca vai ser nada na vida. Você nunca vai conseguir nada por causa dessa rebeldia, dessa situação. E ele enfrentava. E naquela época, irmãos, para alguém responder um pai ou uma mãe, tinha muita sorte de continuar com os dentes na boca, né? Ou não ter a cabeça decepada, era muita sorte. Mas a minha avó cuidava com essas palavras duras contra ele, e muitas palavras difíceis. E aquelas palavras assentaram no coração dele, na vida dele. E da família da minha mãe, a família dos irmãos da minha mãe, todos eles são muito bem sucedidos. O que tinha um emprego mais ruim era gerente de banco. Mas ele, o tio João, morreu miseravelmente na miséria. Nunca conseguiu fazer nada, ser nada, ter nada. Nada. E aí, o fim da vida foi um câncer, matou o filho dele, matou ele, matou a mulher dele. Os três, acabou. Era o filho, a mulher dele, acabou. Lá nos anos 90 isso aconteceu. Eu nunca esqueci desse testemunho. É um testemunho, né? Mas é verdadeiro. Às vezes a gente não consegue romper em áreas da nossa vida, precisamos ver se não elogou uma palavra no nosso coração. Entende? Que a pessoa fala, não percebe o que está falando. Mas às vezes a pessoa loja no coração, traz aquilo para o coração e, sabe, e a vida vai seguindo, vai continuando, aí começa a dar as coisas dar tudo errado, acontece que não consegue romper, não consegue ir, não vai, a coisa não vai, e não entende de onde está vindo. E às vezes é um simples posicionamento diante de Deus para quebrar isso, para romper com isso. Verdade. Em nome de Jesus. E a pessoa falou: meu Deus, pastor, mas eu aceitei Jesus, as maldições já foi tudo embora. Não, mas a mágoa está aí ainda. Você lembra disso ainda? E quando você lembra, traz tristeza de uma pessoa que te humilhou, que pisou em você. Você lembra, aquilo vem no seu coração ainda. Se vem porque está aí e precisa ser tirado. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé.